E esse tempo nublado, com ameaça de chuva, deixa os moradores das áreas de risco com muito medo. Pior é quando o problema é conhecido, mas a solução não aparece. Esse é o caso do Jardim Comunitário, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Nós estivemos lá em setembro do ano passado. Logo depois da chuva, causaram um deslizamento de terra e comprometer a estrutura de várias casas. Mas isso pode ser tragédia anunciada, né? Que coisa terrível. Estava todo mundo muito assustado lá. E hoje a situação não é muito diferente, não. A Redação Móvel está no local. O repórter Tiago Maranhão acompanha tudo e nos fala o que dizem os moradores. Hein, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Nós estamos aqui, voltamos com a Redação Móvel um ano depois ao Jardim Comunitário e os moradores ainda não estão muito tranquilos, pelo menos os moradores de uma rua específica. A gente parou, na verdade, nesse terreno que pertence a um cemitério bem ao lado do Jardim Comunitário, porque daqui a gente tem uma visão completa do bairro. Todas essas casas de tijolo aparente fazem parte do Jardim Comunitário. São mais de 800 famílias que moram aqui. E o problema principal, o risco principal durante a época de chuvas, fica na rua Louveiras, que fica atrás desse barranco de terra que o Edson Gabriel está mostrando. Ali foram feitas muitas obras de melhoria, mas a obra para conter esse barranco, especificamente, ainda não saiu do papel. A rua Louveira é a que fica mais perto do barranco. A repórter Dayana Garbim esteve lá com a Redação Móvel em 23 de setembro de 2009. Depois de um temporal, no começo do mês, parte do morro desmoronou. Tô com medo, né? Já saí do quarto aqui também. Tô só numa parte da casa, da cozinha, né? Dilma vive com o mesmo sentimento. Se esse barranco desceu, se a gente não tem estrutura nenhuma aqui, isso aqui ele diz que é entulho. Eu falei, vai embora. E eles chegam e falam, é uma questão de dias. Na época, a Secretaria de Habitação do Taboão prometeu providências, depois que a chuva parasse. O terreno tem que estar seco para poder fazer a sondagem e começar a obra. Mas a sondagem a gente já está contratando e a sondagem dá para fazer com chuva, mas o início da obra tem que esperar parar a chuva e secar um pouco. Algumas das obras emergenciais na encosta foram feitas. A época de seca já passou, mas a estrutura definitiva, nada. Os moradores tinham medo da encosta desabar e reclamavam também da lama nas ruas. E apesar de pagarem conta de esgoto, a rede não existia. Hoje o esgoto não é mais despejado no barranco. Um novo encanamento leva tudo para uma caixa provisória de depósito. O problema é que a caixa não é limpada com frequência e apareceram ratos. Os ratos começam a andar aí nas beiradas. Fica mais preocupado com as crianças, que muita criança brinca aqui na rua. A rua, que era de terra, ganhou esse piso de pedras de cimento. O Lucas se animou, começou a fazer um novo andar na casa dele. Mas já tem rachadura nas casas vizinhas. E uma não parece muito segura. Ele toca a obra e torce para não chover. Como que é à noite? Você começa a chover e você está em casa com a sua família? Fica muito mais preocupado. É alerta geral. A obra que é prioridade para a segurança dos moradores da rua ainda não foi feita. Nós estamos nos fundos de uma casa. Uma das 8 casas construídas sobre esse barranco. São 8 famílias que aguardam a construção de um muro de arrimo para sustentar essa terra toda. Porque sem esse muro, uma chuva forte pode causar uma tragédia. Do lado de trás do terreno dá para ver melhor o equilíbrio delicado. A Dilma, que nós mostramos ano passado, coloca lonas de plástico para a terra não ficar encharcada. Eu fico pendurada no barranco, inclusive, colocando lona, o tempo todo eu coloco lona ali. A lona ajuda a não entrar umidade no terreno, mas não é garantia. Não garante nada. Aquele terreno está todo solto. Não garante nada. O muro deve ser construído aqui nessa área onde foi feita a terraplanagem. A ideia do gramado é evitar a erosão. A raiz da grama entra no solo e contém os deslizamentos. Mas essa grama ainda é muito nova. As placas não pegaram. Olha só, estão todas soltas. Qualquer chuva leva essas placas embora. E grama é só nessa parte aqui, porque daqui para baixo é só terra e mato. Numa pequena parte do terreno, estacas de madeira ajudam a segurar a grama. Se uma casa daquela sair, porque tem casa que já está com a fundação do lado de fora virando para o barranco, vai ceder tudo. Vai cair tudo. Isso aí eu tenho falado da outra vez e vou falar de novo. Se cair, vai cair tudo e tem pessoas morando ali. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas fez um levantamento no ano passado e concluiu que, além dessa área do Jardim Comunitário, Taboão da Serra tinha mais 34 áreas de alto risco. E isso é responsabilidade do Poder Público Municipal, né? Vamos ver com o Tiago o que a Defesa Civil lá de Taboão diz dessa situação. Hein, Tiago?
Chico, a Defesa Civil disse que passou todas essas informações para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Mas a Secretaria de Comunicação conversou com a gente agora há pouco e disse que ainda não recebeu essas informações. Nós estamos aqui com a presença da secretária de Habitação de Taboão da Serra. Boa tarde, secretária. São 35 áreas de risco em Taboão da Serra, segundo o último levantamento da Defesa Civil. O que está sendo feito nessas áreas? Bom dia. Eu queria esclarecer primeiro que isso a gente contratou o IPT fez um levantamento da situação de risco de 2008. Muita coisa foi feita e nós estamos num trabalho de atualizar essas informações, então acho que vale a pena rever e informar melhor. Agora aqui nós estamos no contexto da favela do Jardim Comunitário, que está sendo urbanizado com recursos do PAC, são mais de 850 famílias que moram aqui e a gente já fez cerca de 70% das obras. Nesse pedaço específico, o que já aconteceu? A gente, além de fazer a contenção da encosta, a gente tem que fazer toda a captação da drenagem, tinha um problema de água que estava vazando e essa parte já foi feita. Mas, secretária, já passou um ano desde a última vez que a gente esteve aqui. Esse muro, que é bastante importante, ainda não ficou pronto. Como é que está o cronograma para esse muro ficar pronto? Então, para esse muro, para a gente ter segurança técnica do que ia ser feito, nós fizemos uma sondagem, contratamos uma empresa especializada, ela fez o projeto, foi editado no contrato da empresa e tem... A gente entende que a burocracia é longa, mas daqui menos de um mês começa essa temporada de chuva. Essa obra de contenção vai estar pronta? A meta aqui, sim. Nós já pedimos para a empresa iniciar a execução, está no contrato dela, e pelo contrato ela tem 20 dias para executar esse serviço. 20 dias, então. Muito obrigado, presidente da secretária. A gente, infelizmente, está sem tempo, secretária, mas a gente volta. A gente é uma cidade que ninguém morreu nesse período de chuva. A gente tirou todo mundo foi para um programa que é auxílio aluguel, a gente monitora as situações de risco e resolve e elimina. As famílias que estão em situação de risco já foram retiradas, a gente paga aluguel para elas e elas vão voltar. A gente tem o maior orgulho de ser a cidade que ninguém nunca se machucou por causa de desmoronamento, enchente. É isso que eu acho que tem que importante. Tá bom, muito obrigado, secretário. Obrigado pela sua presença aqui. Chico, Mariana. Obrigada, Thiago. É importante mesmo. Que bom que ninguém morreu em Taboão da Serra, nessas áreas de alto risco. E embora as obras demorem, estejam sendo feitas. E agora tem mais uma terceira obra com prazo de 20 dias. Agora, desde a terça-feira, estamos tentando conversar com a Defesa Civil do Estado para falar sobre as áreas de risco em toda a Grande São Paulo. A resposta veio apenas numa nota. A Defesa Civil diz que tem 7 planos preventivos no estado para a remoção de pessoas dessas áreas que correm risco de desabamento, de deslizamento ou de inundações. E todos esses planos são para o verão.